Ei, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudarmos aplicações de derivadas, ainda abordando a diferencial, beleza? Se liga, trazendo mais um exemplo, calcule o valor aproximado da raiz cúbica de 8,003 utilizando a diferencial. Valor aproximado, já explicitei inclusive que eu quero que você use a diferencial, então eu preciso enxergar uma função que me seja útil para o cálculo dessa raiz cúbica. Simples. Se tomarmos a função f de x igual a raiz cúbica de x, vai me ser útil. Por quê? Porque eu quero aqui um x qualquer. É um x a priori igual a 8. O barulho da moto passou para aí, se vocês ouviram. É um x igual a 8 e um incremento nesse x, já posso colocar no formato dx, que a gente está trabalhando com diferencial, de quanto? 0,003. Tá? Então eu tenho um 8, né? Eu poderia calcular a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 8,003 deve dar 2 e alguma coisinha pequenininha. Você tem calculadora aí, você consegue calcular de vez, inclusive, o valor real disso, tá? Mas eu quero o valor aproximado utilizando os diferenciais. Então, eu tenho um 8 e dou um incremento, porque na verdade eu estou querendo calcular a raiz de um x ali, que é 8,003. Então eu estou passando de 8 para 8,003, ou seja, aqui é o meu x1. Eu estou dando um incremento de 0,003. No diferencial só me interessa o ponto que eu começo e o incremento que é dado a partir desse ponto. Tá? Por isso que ele é prático, porque ele não pega a parte decimal, ele pega a parte inteira, geralmente, nas situações. Então, nesse caso, primeiro eu vou ter que ter a derivada disso. Quem é a derivada disso? É 1/3 de x elevado a 1/3 menos 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Pronto. Ou seja, isso é 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Beleza? Logo, a diferencial dessa função, poderia ser um dy, mas vou chamar de df também, que ali está o f, enfim. Será o que? A derivada, ou seja, essa expressão, que eu já calculei separado, vezes o dx. No ponto em x igual a 8, com dx igual a 0,003, eu vou ter o que? df igual a 1 sobre 3 raiz cúbica de 64 vezes 0,003. Tá? Raiz cúbica de 64 dá 4, né? 4 vezes 4 vezes 4, isso mesmo, dá 4. Então vai ter 0,003 dividido por 12. Isso dá aproximadamente a menos 4, então acho que dá aproximadamente 0,00025, se eu não me engano, né? 10 a menos 4, não, deu 2,5, 10 a menos 4, então passou uma, passou duas, passou, deu esse aqui, 2,5 vezes 10 a menos 4. Tá? Isso aqui em notação científica, olha eu refrescando a memória em notação científica, volta 4 casas. Uma, duas, três, 4. Isso mesmo. Desse jeito. Tá? Confiram aí. Então, esse é o valor o quê? Do incremento dado a partir da... Esse é o resultado da raiz cúbica de 8,003? Não, esse não é o resultado da raiz cúbica de
8,003, não é, tá? Esse é o incremento dado, é a aproximação. Se eu saio da raiz de 8 e vou para a raiz de 8,003, tá? Mas aí é fácil. Se eu estivesse calculando a variação real seria a função no ponto 8,003 menos a função no ponto 8, né? A função no ponto 8,003 é o que eu quero a raiz cúbica disso, tá? Então, essa função no ponto 8,003 é igual à variação da função mais a função no ponto 8. Só estou isolando. Só que aqui é a variação real, eu não quero calcular a variação real. Isso aqui é muito próximo da variação aproximada, tá? Então, eu posso dizer que isso é praticamente o f de 008, que é a raiz cúbica de 8,003, é aproximadamente isso aqui, 0,00025 mais f de 8. Quem é f de 8? É a raiz cúbica de 8. Quanto é a raiz cúbica de 8? 2. Ou seja, isso aqui vai equivaler a 2,00025. Aí vocês conferem aí na calculadora, deve dar algo muito próximo, porque dessa vez a gente está trazendo aqui, diferente da aula anterior, um ΔX, né? Um incremento bem pequenininho, ok? Então a aproximação, o valor aproximado, ele chega muito perto do valor real, ok? É isso. Vamos fazer mais uma questão, fique aí. Então, meu povo amado, se liga, fazendo um segundo exemplo aqui, eu trago outro item, outra situação em que indico para usar o diferencial para encontrar o aumento aproximado no volume de um tumor num formato esférico, tá? Quando o raio desse tumor passa de 1,5 para 1,6 centímetros, beleza? Dando uma microcontextualizada aqui, tá? Se liga. Então, se eu quero o uso de diferencial, eu vou trabalhar com aproximações com a derivada. Eu tenho que saber a função que eu vou derivar. Ai, meu Deus. E aí, pessoal, bora continuar aqui bonitinho? E aí, pessoal? Então, meu povo, continuando aqui, trago essa outra situação que indica o seguinte: usar o diferencial para encontrar o aumento aproximado de um tumor num formato esférico, quando o raio desse tumor vai variar de 1,5 para 1,6 centímetros, tá? Ixi, tumor grande, ok? Já dando uma, entre aspas, contextualizadazinha. Olha só, então eu quero usar o diferencial para calcular uma variação, uma aproximação, né, de aumento, num volume de que figura de uma esfera, tá? A gente sabe que o volume, porque eu preciso lidar com a função, a gente sabe que o volume de uma esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Nessa situação, eu quero trabalhar o seguinte: quando o raio parte de 1,5 centímetros para um raio 1 de 1,6 centímetros. Isso aqui equivale a dizer que existe uma variação do raio, que é o meu TR, ao invés de chamar logo de delta, já vou chamar de DR, tá? De quanto? De 0,1 centímetros. Ok? Bem tranquilinho. Daí, utilizando o diferencial, calculo o diferencial da função volume. Eu estou querendo uma aproximação no volume, então é o diferencial do volume, que é dado pela derivada desse volume, ou seja, 4πr
R ao quadrado vezes a diferencial em R, o incremento dado no raio. Pronto. Logo no ponto, eu vou considerar qual é o ponto. É o ponto de dar a largada da situação. É 1,5 mais o incremento que eu dei, o incremento de 0,1. Então, no ponto é 4π vezes 1,5 ao quadrado vezes o incremento que é dado, 0,1. Isso aqui, calculando bonitinho, será... Eu não vou usar o valor do π não, vou deixar em função de π, tá? Em função de π não, melhor. Com o π com o seu valor inteiro, π, tá? 1,5 vezes 1,5 vezes 0,1. Isso dá 0,9π, o que? Centímetros cúbicos. É importante colocar medida. Os outros exemplos que nós fizemos não tinha medida, aliás, o do custo a gente colocou, né, que é o real, era um valor que a gente estava procurando, e aqui é um volume. Então existe, quando eu aumento, se eu aumentar o raio do tumor de 1, se ele aumentar, né, de 1,5 para 1,6, significa que o volume aproximadamente desse tumor vai crescer 0,9 centímetros cúbicos, o que não é muito bom. Mas enfim, se liga. Bom, parei, acabei nossas aplicações de diferencial, espero que tenham servido. Próxima aula a gente já avança para outra aplicação de derivadas, beleza? Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu, meu povo!